Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração, guarde também a tua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com a graça de Deus, estamos de volta trazendo conhecimento, e este conhecimento vem através da leitura e meditação da Palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março, e o tema desta semana é as consequências do afastamento de Deus. Queridos, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, que hoje ela está em Daniel. O capítulo ainda é o 5, mas nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17, que diz assim: A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: Ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: As tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, o tema deste vídeo é pelo menos alguém sensato. Agora Daniel entra em cena. É bom notar que Daniel, que nesta época já era idoso, embora fosse proeminente no reino, não participava da festa. Ele sabia das implicações de festas como aquela, e assim como se recusar a comer da comida do rei, logo que chegou à Babilônia, também não participaria de festas que comprometiam sua fé no Deus único e verdadeiro. Daniel era conhecido por sua sabedoria, conforme lemos nos versículos 11, 12 e 14, desde o início do seu ministério profético e político naquela corte. Não esmorecia à medida que os anos passavam. Entre a sua chegada na Babilônia e os acontecimentos do banquete haviam passado aproximadamente 60 anos. Depois de 6 décadas, Daniel continuava com a mesma firmeza e com a mesma segurança. Qual era o segredo de sua vida? Era a comunhão com Deus e sua fidelidade ao que aprendeu desde menino pelo ministério dos profetas. Só alguém como Daniel, portanto, podia realmente desvendar todo aquele mistério. Todo o país, queridos, precisa de homens como Daniel. É preciso a palavra de sabedoria, de equilíbrio, de sensatez, porque os países andam se afundando cada vez mais na corrupção, na violência e na imoralidade.
por que não estão mais prestando atenção aos homens sensatos e prudentes? Será que está faltando a voz profética em nossos dias? Precisamos urgentemente dos Daniéis do Senhor. Daniel ouviu o rei, enquanto este dizia que todas as qualidades de Daniel, como o homem sábio e capaz de decifrar o mistério das palavras que ainda não estava gravada naquela parede. O rei prometeu a recompensa conforme o versículo 16, mas Daniel a recusou, conforme nós lemos no versículo 17, dizendo assim: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Todavia, vou ler ao rei o escrito e te farei saber a interpretação. Ele não se vendeu, ele prestou serviço ao rei sem ficar pensando em cargos ou honras. Ele não praticava o clientelismo político. A vida de Daniel naquela corte, como já foi dito em outros vídeos, que chegou ali ainda jovem e agora já com aproximadamente 60 anos, ainda se mantinha firme, se mantinha sensato, e a sua fé em Deus não havia mudado em absolutamente nada. Naquele momento, o rei que o chamou à sua presença, porque a rainha, sua mãe, que sabia dos feitos de Daniel ali no reino, enquanto Nabucodonosor era rei, os sonhos, as interpretações, então ela tinha esse conhecimento. Não sei porquê, mas o rei não estava por dentro desses acontecimentos, ou às vezes não levou muito a sério, não levou muito em conta, e talvez até tinha esquecido de tudo isso que aconteceu. Talvez alguém dizia para ele, quando ainda criança, não sei, embora ele não estava presente na época dos acontecimentos, mas certamente as tradições vão passando, conversa de pai para filho, enfim. Mas não é esse o caso e não é esse o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é, primeiramente, nós entendermos que é possível manter-se firme na presença do Senhor quando nós estamos fazendo as coisas de uma forma voluntária, sabe? De uma forma motivada, como era o caso de Daniel. Então, lá estavam os escritos, porém, ao introduzir Daniel na presença do rei, o rei ofereceu-lhes presente, ofereceu dádivas, mas qual foi a resposta de Daniel? Para a surpresa de ninguém, ele recusou todos aqueles prêmios, os cargos e as dádivas, porque ele não faria aquilo buscando reconhecimento, mas sim cumprindo com a palavra de Deus e servindo ao rei, como era o seu propósito. Mas vamos para o próximo vídeo e ali nós continuaremos com esse assunto empolgante e muito interessante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.